Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano Távora, sou advogado, especialista em direito empresarial e em contratos. Fortaleza tem sido assolada aí pelos últimos 90, 100 dias pela pandemia que ataca todo mundo. Isso é universal. Todo mundo tem sofrido com o coronavírus. Mas Fortaleza também tem sofrido com denúncias de superfaturamento e denúncias de corrupção. Isso é muito ruim, porque até mesmo numa situação grave como a nossa que nós estamos vivendo atualmente, o poder público, em vez de estar fazendo o seu melhor, você tem pessoas que estão se aproveitando da situação para ganhar mais dinheiro e, quiçá, juntar dinheiro para as próximas eleições. Então, me chamou muito a atenção essa questão do superfaturamento da compra dos respiradores aqui de Fortaleza. E eu fui olhar o processo, porque só foi encontrado um Hobby Escort, um Escort Hobby, aquele carro já bastante antigo, no nome da sócia da empresa. E não foi encontrada mais nenhum bem. Como recuperar o dinheiro do fortalezense que foi investido na compra de respiradores e que a gente não vai ter nem os respiradores e nem o dinheiro de volta. Eu olhei o processo aqui, veja, estou aqui com o computador na mão, de frente ao processo. E analisando o processo, eu pude perceber que a petição inicial, a primeira peça que tem no processo é da PGM, né? Procuradoria Geral do Município. E é uma petição realmente muito bem feita. Veja que eles vão pedir aqui uma série de pontos que eles já partem do pressuposto que existe uma fraude. Ou seja, eles não só querem a recuperação do dinheiro, mas eles querem a recuperação do dinheiro porque eles já se consideram que foram enganados, tá? Logo de início. E aí eu chamo a atenção para vocês do seguinte. O juiz também, outra parte aqui desse episódio, que fez um excelente trabalho, ele deferiu os pedidos da PGM e assim ele colocou na decisão dele. Defiro o pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Bayer Brasil Serviços e Comércio Exterior LTDA. Já ataca aqui as duas sócias da empresa, tá? Veja só, isso é um ato de exceção. Isso é um procedimento de exceção. Só acontece a desconsideração da pessoa jurídica quando são fortes as evidências de que nós temos uma fraude. O Código de Processo Civil, ele protege a pessoa jurídica. Então, o juiz aqui, diante das evidências claras que houve uma fraude, então, ele já quebrou aqui a personalidade jurídica. E ele vai determinar uma série de medidas. Só que me chamou muita atenção o seguinte, esse não é um procedimento comum de acontecer quando nós temos... Peraí, meu filho falando. Não é um procedimento comum quando nós temos processos judiciais e que há uma disputa entre contratante e contratado. E aí eu fui para um outro passo. Olhar as provas que tem, porque o juiz já de imediato determinou a desconsideração da pessoa jurídica. Teria que ser muito forte essas provas para essa decisão tão rápida. E aí nós vamos nos deparar com uma nota técnica, o motivo da rescisão da prefeitura, tá também juntada aos autos, ao processo, e uma nota técnica da CGU, Controladoria Geral da União. Essa nota técnica da CGU foi um trabalho preciosíssimo. Porém, sem desmerecer a CGU, foi um trabalho rápido e fácil. Por quê? Porque ela olhou
tá? Informações que tinham na internet e nas juntas comerciais. E olha só o que ela concluiu rapidamente. Coloca aqui da demanda que houve a compra de respiradores pela Prefeitura de Fortaleza num total de 11.728.750. Por cada unidade ia ser pago 234.575. Veja que, na verdade, o que nós temos aqui é um valor exorbitante por um único aparelho. A CGU coloca que, pelo mesmo aparelho, é pago, em média, no Brasil, de 42 mil a 61 mil reais. Ou seja, uma diferença aí de em torno de 180 mil reais a mais. A CGU também não se restringe a só essa comparação. No que pesa essa comparação ser muito importante. Veja a disparidade de preço. A CGU ela faz uma comparação com outra compra muito particular, que é do estado do Ceará. Ela diz que o aparelho é o mesmo e foi comprado por 117.323. Já é um preço muito alto, porém é um preço 120 mil reais a menos do que a Prefeitura de Fortaleza pagou. A CGU avança. Ela coloca aqui que para identificar a fraude, ela precisa... No instante, filho. Pode botar um pouco de água no copo? Isso é que dá a fazer home office, certo? Mas vamos aqui continuar. Para identificar a fraude, ela identifica que só existem duas sócias. Uma com 80% e outra com 20%. Curiosamente, mãe e filha. Nessa identidade, nessa identificação que você tem de mãe e filha, a CGU também faz uma pesquisa de locais, tanto da empresa quanto das residências das sócias. E pasmem, ela identifica que os locais que foram apresentados, que tem na junta comercial, que tem no contrato social, que tem no contrato que foi firmado com a prefeitura, não são condizentes com a empresa que pode vender mais de 25 milhões em respiradores. E aí, a CGU coloca fotos, locais do endereço e chama a atenção, que eu vou colocar aqui, para o CNPJ, o cadastro da pessoa jurídica. Olha só o que é que a Bayer faz. Ela tem no Código de Descrição da Atividade Econômica serviços combinados de escritório e apoio administrativo, comércio atacadista, comércio de aparelho eletrônico, de ferragens, de material elétrico e etc. Não tem nada hospitalar. Ela, para poder vender esses respiradores, ela teria que ter comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratório. E isso não está presente no CNPJ dela. A CGU avança e ela chega à conclusão de que, diante das claras configurações de fraude, diante de outras pesquisas que ela fez na própria internet, que ela encontra a empresa envolvida em outros casos de fraude por vendas não entregues, tá? A CGU recomenda que seja feita uma análise desse contrato para saber se ele vai ser cumprido ou não, porque há fortes indícios que ele não vai ser cumprido. E aí, sai uma decisão do magistrado que depois do bloqueio, determinando o bloqueio dos bens, só foi encontrado um Ford Escort Hobby e não houve surpresa. Essa análise que a CGU fez era para ter sido feito pela Prefeitura de Fortaleza antes de firmar o contrato. Até porque o contrato diz que a entrega vai ser imediata. E
não tem no processo judicial, olha só o que eu estou dizendo, não tem no processo judicial nenhuma prova de que a Prefeitura de Fortaleza foi cautelosa, tomou as medidas possíveis para a contratação dessa empresa. Pelo contrário, como há essa omissão, fica claro que a Prefeitura de Fortaleza só cancelou o contrato a partir da intervenção da CGU e porque houve aquela batida da Polícia Federal. Com medo de ser descoberto esse esquema, é que houve a rescisão do contrato. A própria Prefeitura alega que a batida foi na segunda e a rescisão foi na sexta-feira, anterior a essa batida policial. Porém, também, a CGU já tinha mandado essa recomendação à Prefeitura de Fortaleza, que contratou uma empresa para vender esses respiradores, sendo que ela não produz nenhum respirador, sendo que ela não tem condições mínimas de entregar esses respiradores, sendo que a empresa e seus sócios não têm bens para dizer que são idôneos. É nitidamente uma empresa de fachada, é nitidamente o que vocês conhecem como empresa laranja. E aí a pergunta que fica é: quem vai pagar por esse prejuízo? Já que a empresa não tem bens, já que o dinheiro já foi depositado 11 milhões, depois resgataram 5, porque foi devolvido, mas tem mais de 5 milhões aí que foram perdidos. Quem da prefeitura vai se responsabilizar por isso? Mas quem foi a pessoa na prefeitura que indicou essa compra? Dos documentos que tem no processo, só existe um documento aqui que mostrando uma proposta de compra. Será que a prefeitura fez uma compra de 25 milhões só por um papel? Um papel simples de demonstração de compra? Ou será que tem alguém mais ganhando com isso? E mais, cadê os vereadores de Fortaleza que não estão investigando isso? Cadê a Câmara Municipal que não tem um pedido de investigação sério, independente, que possa defender o dinheiro público? É incrível como você não tem vereadores em Fortaleza comprometidos com o dinheiro público. O que é que você poderia fazer com 5, com 10, com 25 milhões? Você acha mesmo que um Escort Hobby vai pagar esse prejuízo?